Olá, seja muito bem-vindo a essa live. Bom, hoje a live eu vou falar sobre um tema específico, né? Vou me aprofundar mais sobre um tema específico, que é sobre essa questão, né, do coronavírus e como isso está afetando o nosso mercado de locação de carro para motorista de aplicativo, né? E também eu vou responder algumas perguntas que eu recebi ontem, porque ontem eu botei lá no meu stories aquela caixa de pergunta, né? E aí o pessoal fez um monte de pergunta aqui, inclusive o Fábio aí que acabou de entrar fez pergunta lá ontem também. Então eu vou responder, tá, Fábio? A sua pergunta foi sobre o coronavírus, né? Vou responder, vou falar principalmente sobre isso hoje, né? E vou responder as outras perguntas aqui. Tem bastante pergunta, então eu vou responder algumas, né? E as outras eu vou responder lá no Stories mesmo, tá bom? Então é isso que eu queria falar aqui a princípio, só para situar. E o anúncio padrão é o seguinte: se você está vendo esse vídeo através do YouTube ou do Facebook, essa gravação, né? Agora não é uma gravação que agora está ao vivo, mas se você está vendo pelo YouTube ou Facebook é uma gravação. Se você quiser ver ao vivo, me segue no Instagram, @investidoruberoficial, porque lá eu estou fazendo agora quase todos os dias live, né? Ainda estou testando horários, por exemplo, hoje eu estou fazendo mais cedo a live para ver se é um horário melhor ou não, né? Porque eu pretendo fixar um horário aí para mais para frente um pouco. Mas é importante que você me siga no Instagram para que você possa participar ao vivo aqui da live, para você fazer as perguntas que você quer fazer, né? Ou então para me mandar um direct, porque através do direct é a melhor forma de falar comigo, tá bom? Eu respondo todas as perguntas aqui, tento sempre responder todas as perguntas aqui que me mandam no ao vivo, tá? Para mim, eu gosto muito de responder aqui, fica uma coisa mais dinâmica, né? Para mim é um prazer responder, até pessoal que está entrando aí, quem tiver dúvida é só mandar aqui no chat, tá bom? Fica à vontade. E é isso. Então agora, vamos lá, vou falar sobre... Primeiro vou responder aqui algumas perguntas mais aleatórias, genéricas, né? Que me mandaram ontem na caixa de pergunta, e depois já vou entrar no assunto de coronavírus mesmo, relacionado a esse nosso investimento, tá? Então vamos lá. Ó, aqui eu tô com o meu computador do meu lado aqui, por isso que eu vou olhar para o lado para ver qual é umas perguntas. Vamos ver as que não tem a ver com coronavírus primeiro, né? O Wanderson perguntou o seguinte: como funciona esse negócio, né? É uma pergunta meio aberta, né? Mas, enfim, esse negócio de locação de carro para motorista aplicativo ou você tem um carro, né, parado que usa pouco e você vai lá e aluga esse carro para uma pessoa que dirige como motorista da Uber, né? Essa é a primeira forma. Ou se você tem um dinheiro parado e esse dinheiro está rendendo pouco, né? Por exemplo, agora, né, tem muita gente que está perdendo muito dinheiro com ação, né? Com a Bolsa de Valores, né? Que está em queda, está uma queda histórica aí, né, da Bolsa de Valores, tem bastante gente perdendo dinheiro com isso. Então, se você quer, por exemplo, diversificar, né, você quer diluir o risco, investindo em outra coisa, que é, por exemplo, locação de carro para motorista aplicativo, tem bastante gente que faz isso. Ou você tem um dinheiro parado mesmo na poupança, lá no Tesouro Direto, você quer ganhar mais dinheiro, quer rentabilizar mais, né, esse dinheiro, você pega esse dinheiro, compra um carro e aluga para motorista de aplicativo, tá? E falar nisso é importante, né, fazer um comentário aqui que é importante diversificar, né, o investimento, porque, por exemplo, eu alugo o carro, eu posso falar que 80% aí do meu dinheiro é na locação de carro para motorista aplicativo, mas eu também diversifico, né? Eu tenho lá minha reserva de segurança no Tesouro Direto e eu tenho ação também, né? E realmente, quem investe só em ação, cara, perdeu bastante dinheiro aí, tá muito complicado, né? Como eu invisto em ação, em locação de carro também, né, principalmente para motorista de aplicativo, eu estou bem mais tranquilo, né, do que uma pessoa que só está investindo em ação. Por quê? Porque a gente vai ser afetado por essa questão do coronavírus? Claro, tá? Claro que sim, né? Tem que ter pé no chão, né? Óbvio que a gente vai ser afetado como todos os outros mercados, só que alguns mercados vão ser mais afetados do que outros, né? Então, por exemplo,
quem comprou ação, né, e quem ganha com valorização de ação, cara, foi muito afetado, foi muito prejudicado com essa questão do coronavírus, tá? Agora, quem aluga carro vai ser prejudicado? Vai, mas nem se compara com quem tá lá investindo somente em ação, né? Por quê? Porque, pô, tu tinha uma ação lá que valia, sei lá, 10 reais, um exemplo qualquer, 10 reais cada ação lá. Cara, tu vê agora essa ação valendo R$1, né, R$2, olha quanto dinheiro, multiplica, né, pelo número de ações que você tem, olha quanto dinheiro essa pessoa perdeu, né? Agora, comparando com a locação de carro, né, você não vai perder dinheiro, né, como é em ação, você vai deixar de ganhar, né? O que a pior das hipóteses é você ter que pegar o seu carro e deixar o seu carro parado ali nesse período em que a gente está aí de quarentena, né, que está no auge dessa questão do coronavírus, né? Então essa comparação serve também para você entender que o negócio vai ser afetado de locação de carro, mas eu não estou com grandes preocupações quanto a isso não, tá? Por mais que isso seja o meu negócio principal, né, eu tenho a minha reserva ali de segurança, eu posso, né, ter um negócio, me dar essa liberdade de poder não trabalhar por um período de tempo. Eu sei que tem muita gente aí que tem o próprio negócio e que não pode parar de trabalhar, muita gente infelizmente vai quebrar, né, porque tem negócios que se pararem, né, vão começar a criar dívida e vão acabar quebrando, né? Esse negócio de locação de carro, para mim, não vai me fazer falir. Eu não tô dormindo tranquilo, não tô com preocupação, nada do tipo, porque eu sei que o máximo que vai acontecer na pior das hipóteses é eu pegar os carros, parar os carros, deixar todos parados até essa questão resolver, seja um mês, 2 meses, o quanto isso durar, tá? Eu não acho que essa questão de quarentena, de parar a economia, vai durar por muito tempo, tá? Porque, cara, se tivesse só afetando a saúde da população, aí eu estaria preocupado, né? Porque aí tem muita gente que não se importa, infelizmente, tem muita gente que não está nem aí, né? Principalmente quem tem muito dinheiro sabe que qualquer problema tem ali um hospital particular, né? Então, infelizmente, né, e quem está no poder, né, tem muito dinheiro, né, infelizmente muita gente não se importa com isso. Porém, esse fato da coronavírus está afetando principalmente, não principalmente, mas está afetando muito a economia, está mexendo muito no bolso de todo mundo, né? Então, quando mexe no bolso, né, das pessoas, né, principalmente das pessoas que têm poder para mudar, para fazer alguma coisa aí, cara, aí que todo mundo se mexe rapidinho, já acha logo uma solução para que o dinheiro não pare de circular, tá? Infelizmente assim que acontece, né, com muita gente. E eu acho que isso vai fazer com que a solução seja encontrada de forma mais rápida, tá? Mas eu já adianto aqui que o pessoal que está aqui online, né, ao vivo, né, o pessoal que está vendo esse vídeo gravado aqui, que investe, que alugando o carro, cara, fica tranquilo, porque a pior das hipóteses é a gente ter que parar os carros, deixar estacionado enquanto tá essa questão, tá? Você não vai perder dinheiro, né? Eu vou falar mais sobre isso, tá? Você vai deixar de ganhar dinheiro. Isso é menos pior do que você perder dinheiro, como por exemplo nessa comparação que eu fiz, né? Que é com ação, né? Quem tem ação que estava valorizada lá, estava valendo 10 reais, agora está valendo 1, cara, perdeu dinheiro, né? Quem é dono de uma padaria, por exemplo, lá, que, cara, hoje de manhã eu tive que ir lá comprar algumas coisas na padaria, porque estavam acabando aqui, então eu fui ver, cara, a rua tá deserta, tá tudo deserto. Imagina o dono da padaria, a banca estava aberta, não tinha ninguém lá. Pô, imagina o dono dessa banca que tem que pagar fornecedor, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. É complicado, cara. As pessoas vão passar aí por situações complicadas, muitas infelizmente vão falir,
Mas a vantagem desse investimento de locação de carro é que é um negócio enxuto, né? Você não precisa de muita estrutura, você não precisa de muita coisa. O que você tem ali é uns gastos fixos, né, que também não são muito altos, né? Por exemplo, os meus gastos fixos são seguro e rastreador, né? Que, assim, por mais que eu já tenha bastante carro, são gastos que não são elevadíssimos, né? Eu consigo aguentar tranquilamente aí por alguns meses, né? Eu não tenho estrutura física para deixar os carros, então não tem que pagar aluguel de local, não tem que pagar funcionário até tem, mas é no meu caso, que já tenho locadora, né? Mas isso também está tranquilo, né? Mas enfim, a gente tem um negócio mais enxuto, então a gente tem uma saúde, né, para sobreviver por muito mais tempo do que essas pessoas aí que infelizmente têm negócios que têm gastos muito altos, como o custo de manter uma estrutura física, o custo de manter vários funcionários, né? Então, já adianta essa questão que é para o pessoal ficar mais tranquilo, tá? A gente vai passar por esse período aí, sim, que vai trazer prejuízo para muita gente, né? Já tem carro meu, inclusive, que vai parar hoje, né? Ontem eu conversei com o motorista, né? Ele chegou para mim ontem e me mandou uma mensagem. Ele falou o seguinte, Rafael, cara, é o seguinte, eu tô dirigindo aqui, o movimento está muito baixo, mas não é nem por isso não, por isso eu até continuaria dirigindo, mas a questão, cara, é que eu moro com os meus pais, né, e, cara, eles são idosos, né, então eu tô com muito medo por causa dessa questão do coronavírus, né, e aí, cara, diante dessa situação, eu, pelo menos, não tenho como chegar pro cara e falar o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, cara, então, eu reduzo o valor do seu aluguel aí, eu te cobro, sei lá, R$200 só, por semana para você continuar dirigindo, pelo menos um dinheirinho entrar, isso aqui, cara, eu pelo menos não vou, nem tenho como fazer isso, porque eu não vou, de certa forma, obrigar o cara, o motorista, a ficar dirigindo para fazer dinheiro, sendo que se ele pegar um coronavírus, né, e transmitir isso para os pais dele, porra, vai ter risco dos pais dele, né, falecerem, né, cara? Então, assim, é importante, claro, você manter a saúde financeira do seu investimento, mas eu acho que também tem que ter razoabilidade, né? Tem coisa mais importante, né? Não tem como eu botar nem na balança o que eu faço, né? Se eu continuo cobrando o cara ou ele, né? E bota em risco a família dele ou não, né? Ou eu fico sem ganhar dinheiro. Eu, pelo menos, prefiro, né? Estacionar meus carros, deixa lá parado. Inclusive foi isso que eu falei para ele já, que pediu para ele devolver o carro, a gente vai deixar o carro parado, né, enquanto tá nessa questão. Depois volta tudo ao normal, tá? Ele pega o meu carro e continua a dirigir, tá? Acabou que eu já me aprofundei bastante aí nessa questão do coronavírus, eu ainda vou falar mais sobre isso, vou responder as perguntas que estão me mandando aqui, o pessoal está mandando aqui no chat, e também estou respondendo as perguntas que me mandaram ontem no box lá de perguntas do meu stories, tá? Pessoal, eu só esqueci de dar uma notícia, né, que eu ia falar no início, acabei esquecendo, né, mas vou falar agora, que é o seguinte, ó, eu abri oficialmente agora a semana do carro lucrativo, né, que é aquele workshop online que vai rolar, já está aberta as inscrições pro workshop, não pro programa Investidor Uber ainda, tá? Eu devo abrir depois do workshop, por quê? Porque nessa semana do carro lucrativo vou explicar, cara, a fundo tudo como funciona a locação, tá? Como fazer de uma forma mais segura, como fazer da forma mais correta, né? Como ter lucro, né, nesse investimento, tá? Vou falar como você pode fazer isso, o que você precisa, vou dar todos os detalhes sobre esse investimento nessa semana do carro lucrativo, que vai acontecer dia 6 agora de abril, tá? Então entra lá em investidoruber.com.br e já se inscreve na semana do carro lucrativo para você participar, tá bom? E beleza, agora antes de eu responder aqui o pessoal que está mandando no chat, eu vou responder mais algumas perguntas aqui da caixa lá que me mandaram, tá? Deixa eu ver aqui alguma que não seja sobre o coronavírus, porque daqui a pouquinho eu volto a falar sobre esse tema de coronavírus, tá? Vamos lá. Aqui é coronavírus. Como eu faço? Deixa eu ver aqui, a partir de quantos carros? Ah, tá. O Guildberg falou o seguinte:
A partir de quantos carros já começa a ficar sobrecarregado o trabalho para uma pessoa, né? Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que com 4 carros, 5 carros, você consegue ainda levar o investimento sem precisar de uma outra pessoa para te ajudar, tá? Isso depende também, depende do seu objetivo com o investimento. Se você quer ter só uma renda extra com esse negócio, aí o mais rápido possível que você puder encontrar alguém para te ajudar, é melhor, né? Porque se você não tiver ninguém, você vai acabar gastando seu tempo. Por mais que você gaste pouco, por exemplo, com 1 carro, 2 carros, né, você vai gastar mais fazendo a vistoria, né, do carro, de certa forma você está gastando seu tempo. Né? Então, mais rápido que você puder, você já bota, desde também vale a pena. Né? Acho que com 1 carro não vale a pena você ter alguém ali te ajudando, é pouco tempo que você vai usar, né, e você vai ter que acabar perdendo entre aspas, né, gastando dinheiro pagando essa pessoa. Né? Agora, se o seu objetivo é criar um negócio, né, aí você pode já começar a pensar em achar uma pessoa para te ajudar quando você estiver ali com uns 4 carros, pelo menos, né, 4, 5 carros, aí eu acho que já vale a pena você já terceirizar alguns pontos, né, desse investimento, como por exemplo a vistoria do carro, né, é importante, né, você terceirizar o relacionamento com o motorista, tá? Então esses pontos você pode já começar a terceirizar, como eu faço, né? Hoje em dia eu não faço mais a vistoria dos meus carros, né? Quem faz é uma pessoa que trabalha comigo, né? Quem liga para os motoristas é essa pessoa também, então eu já terceirizei bastante coisa aí, tá bom? Tá, agora deixa eu ver aqui as perguntas aqui, também para não acumular bastante, do pessoal que botou. Pessoal, quem quiser é só me mandar, tá? Fábio falou, cara, por que uma live tão cedo? Porque eu tô testando alguns horários de live mesmo, né? Para ver aí o que funciona melhor para mim e para o pessoal aí também que costuma ficar presente, né? Então eu tô fazendo os testes porque futuramente eu quero botar um horário fixo aí de live, tá? Fábio responde mesmo. Ah tá, questão do coronavírus, já falei um pouco, vou falar mais sobre isso. Vinícius falou bom dia Vinícius. O Raul mandou umas carinhas aí de feliz, beleza. O Vinícius falou o seguinte, vi uma pesquisa aqui em Goiânia que diz que reduziu de 30 para 8 a média das viagens no app. Como está por aí? Vinícius, no Brasil inteiro reduziu mesmo, o pessoal não está saindo de casa, né? Eu mesmo, cara, hoje estou aqui de casa, não estou indo lá para o escritório trabalhar, né? Até porque teve um caso de coronavírus confirmado lá no escritório onde eu trabalho, né? Ainda no andar que eu fico ainda, complicado, né? Então tem que tomar cuidado mesmo, né? Para você, não só por mim, né? Porque eu acho que como eu não estou nesse grupo de risco, né? Não aconteceria grandes coisas, mas o problema é eu passar para outras pessoas, né? Então, por exemplo, se eu pego esse coronavírus e uso o elevador aqui, do lado, minha vizinha aqui é uma idosa, né? Imagina, se eu acabo passando isso para ela, então decidi trabalhar de casa também até essa questão se resolver, né? Graças a Deus eu posso trabalhar de casa quantos dias eu quiser, né? Porque não só esse meu negócio físico de locação de carro possibilita, né? Como essa questão online também hoje em dia tem muita facilidade para fazer, né? Por exemplo, hoje vou fazer uma reunião depois dessa live aqui também online, então hoje em dia é mais fácil, né? Trabalhar dessa forma, tá? Sakabuchi falou, melhor investidor, obrigado pelos ensinamentos, valeu. O Cleiton falou o seguinte, tem motorista que está reclamando, o que eu faço? Então, Cleiton, vamos voltar mais um pouquinho sobre isso, né? O que você pode fazer é o seguinte, cara, se o motorista estiver disposto a continuar trabalhando, né, se ele não tiver nenhum parente, né, idoso em casa, como por exemplo foi o caso de um dos meus motoristas, né, que falou ontem para mim que mora com os pais são idosos, né? Se for esse caso, né, se ele não tiver ninguém de risco próximo a ele e ele quiser continuar trabalhando, o que você pode fazer é reduzir nesse período, né, durante essa questão do coronavírus, o valor do aluguel. Você pode baixar um pouco aí só para o carro não parar, né? Você pode reduzir bastante aí enquanto isso, né? Agora, se o seu motorista está com medo de continuar dirigindo, se é igual ao caso do meu motorista, eu indico a parar o carro por enquanto, né, só enquanto dura esse período aí, para que isso seja resolvido, tá? Como eu falei, nesse investimento a gente tem a vantagem, né, de ser um investimento enxuto, né? Então a gente não
não vai falir se a gente parar aí nesse período, né? Por quê? Porque a gente tem contas fixas para pagar, que é, por exemplo, seguro e rastreador, né? Mas o principal que vai acontecer é a gente deixar de ganhar, né? E deixar de ganhar não é tão grave quanto perder dinheiro, tá? Então, se for esse caso, eu indico a parar o carro por enquanto, esperar, aguardar até tudo voltar ao normal. Agora, tem uma questão que se você financiou o carro para alugar, aí sim você está um pouquinho mais comprometido, né? Mas, como eu digo sempre, o ideal é você justamente ter uma reserva financeira, uma reserva de emergência para que você possa cobrir aí justamente esse período, né? Eu tenho uma reserva de emergência pessoal minha, né, que eu tenho lá no Tesouro Direto, e eu tenho uma reserva de emergência pro investimento também. Então, não só o fato de eu ter um negócio enxuto, não ter muito gasto fixo para arcar, mas também essa reserva financeira que eu fiz com o valor do aluguel que eu ganho, né, também está me deixando tranquilo, né? Então, o ideal é que você também tenha. Se você não tem, quando voltar ao normal, você já faça uma nova reserva financeira e escolha uma dessas duas opções, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Fábio falou: fala mais sobre a apropriação indébita. Minha locatária realugou o meu carro e está 2 semanas atrasada. Diz que só semana que vem vai devolver. Não coloquei rastreador, marquei. O que faço? Pois é, Fábio. Seguinte, cara, a apropriação indébita, a principal defesa é o rastreador, tá? Por isso que todos os passos, né, para que você tenha uma locação segura, eles têm que ser cumpridos, porque a locação segura é um conjunto de fatores. Não é só o contrato sozinho que vai te devolver, não é só vai te proteger, não é só a caução sozinha que vai te proteger, tá? É um conjunto, é tudo junto, vai criar ali uma blindagem em torno do seu negócio. Então, por exemplo, nesse caso específico, se você tivesse o rastreador instalado com bloqueador, você conseguiria resolver tranquilamente, tá? O que eu faria no seu caso? Eu encerraria o contrato com a motorista aí no caso, né? Daria um prazo para ela devolver o meu carro sob pena de apropriação indébita. Se ela não devolvesse, eu iria na delegacia, né, faria lá a queixa de apropriação indébita, bloquearia o carro e, se fosse seguro, eu mesmo iria lá recuperar o carro, ou eu ia acionar a polícia para, se fosse possível, ir lá recuperar o carro para mim, ou eu esperaria o carro, eu esperaria ela andar com o carro numa rua que eu sei que é mais tranquila, mais segura, eu iria lá e bloquearia o carro, né, e eu mesmo recuperaria, ou mandaria o seguro rebocar o carro para minha casa. Tem várias coisas que você pode fazer, mas você só pode fazer essas coisas se você se preparou antes do problema acontecer, entendeu? Se você botou o rastreador correto, com o bloqueador correto, tá? Por isso que eu bato muito na tecla de que a preparação é antes de você entregar o seu carro para o motorista. É muito mais fácil você resolver um problema se você já está preparado para ele, do que depois, né, quando o problema acontece, você de cabeça quente ali na correria, tem que pensar em formas para resolver, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem... O Sakabuchi falou: por isso tem que fazer as coisas certas com segurança. Isso aí, exatamente. O Fábio falou: sim, sim. E eu ouvi dizer que para pegar o carro só com oficial de justiça agora, não necessariamente, né? Você tem essas questões, essas opções que eu falei. Ah, tá. É porque você está sem o rastreador, né? Aí complica um pouco, né? Aí você tem que ir na delegacia, ver se lá se eles podem te acompanhar, fazer essa busca e apreensão, né? Senão o ideal é executar o contrato, entrar com uma ação judicial usando o contrato para mandar um oficial de justiça buscar o carro, né? Mas é o que eu falei, se tivesse rastreador você conseguiria resolver mais fácil, né? Christian falou o seguinte: bom dia, está baixando o valor do aluguel por causa do baixo movimento? Christian, já respondi isso. Se você não ouviu, me fala que eu recapitulo aqui para você, tá? Jonathan falou o seguinte: entra com uma ação, busca apreensão, pede uma liminar. Isso aí. Se tiver que entrar com a ação, é exatamente isso aí que o Jonathan falou, tá? A parte ruim é que os fóruns pararam. Mas deve ter, eu não tenho certeza, porque eu não advogo mais, né? Hoje em dia eu só alugo o carro mesmo, mas eu acho
que deve ter lá um expediente para emergência, né, para liminar, para essas coisas, tá? Então, o ideal é ou ligar para o fórum ou ir lá, que provavelmente tem uma portinha lá para despachar com o juiz, para entrar com liminar, para questões mais urgentes, né? Tem que ver se esse caso aí o juiz vai aceitar, mas vale a pena tentar, tá? Porque o fórum não pode parar 100% não, tá? Ele para algumas coisas, né? Para ações normais, audiências, etc. Agora, para liminar, tem lá o plantão, né? Para coisas urgentes, tá bom? Fábio falou, não consigo mais alugar o carro em Curitiba por 500, estou tendo alugar por 400 e calção mais baixa. Jonathan, vou anotar aqui. Beleza, o Fábio tá comentando, eu vou passar aqui porque tem bastante pergunta. Tem pergunta aqui também de ontem, então deixa eu ver aqui se eu consigo responder mais alguma pergunta do chat. Iago falou o seguinte, Fábio, qual carro? Beleza, tá perguntando, Nissan Versa. Fábio falou, advogado disse que demora no mínimo 1 ou 2 meses, pense... Fábio, é aquilo, se entrar com liminar pode ser mais rápido, tá? Mas o advogado vai ter que ir lá despachar a liminar, tá? Despachar é ele pegar a liminar e ir lá falar com o juiz, né? Para que o juiz dê uma decisão logo, o mais rápido possível ou de imediato, tá? Giovanni falou o seguinte, alugar carro por KM rodado, acha que não é uma solução para não ficar parado? Pode ser, Giovanni, esse momento, cara, é um momento atípico, né, no investimento e você, né, todo mundo tem liberdade para tentar aí uma solução, para tentar adaptar o negócio, né, ou você pode reduzir, porque você fazendo isso, de certa forma, você vai estar reduzindo ali, né, o valor que você vai ganhar, né, então, às vezes, ou não, né, enfim, você pode tentar ali soluções para isso, mas cara, basicamente, ou o carro vai ficar parado por um período enquanto isso durar, ou você vai ter que acabar flexibilizando essa questão do valor do aluguel. Mas isso tem que entender que é provisório, né? Essa questão do coronavírus é por um tempo. De repente, dure 1 mês, 2 meses, não sei. Mas é algo que vai passar, né? Esse é um bom momento também para, se possível, você ver aí as pendências que tem que fazer no carro, né, de mecânica, etc. Né? Ver coisas que você pode fazer com o seu carro, né? Ver o que precisa ser feito, dar uma olhada melhor nele, né? A parte administrativa, organizar cada carro, conferir multa, pesquisar, estudar mais sobre o negócio, né? Tem que aproveitar esse momento, porque é um momento passageiro que, né, em breve tudo vai voltar ao normal aí, tá bom? Robson falou bom dia, o Fábio falou, eu recoloco, não está dizendo isso, ela diz para um policial que está atrás dela, falando com ela, tá, o Fábio ainda está falando sobre aquela questão lá, o Cláudio falou, o que você acha de comprar carro em leilão? Cláudio, comprar carro em leilão é muito bom, desde que você entenda de leilão, né, porque leilão tem as suas particularidades, né? Tem os seus detalhes. Por exemplo, a maioria dos seguros não paga 100% da tabela FIPE caso ele tenha que te indenizar. Então, por exemplo, se você comprou um carro de leilão, botou o seguro nele, alugou lá e esse seu carro foi roubado, por exemplo, você não vai receber como normalmente uma pessoa recebe, que é o valor 100% da tabela FIPE de indenização por esse roubo, né? Do seguro, né? A maioria dos seguros paga aí 75%, por exemplo, da tabela FIPE. Carro de leilão não é todo que você pode alugar, né? Tem lá tipos de leilão, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Tem a questão do documento, que demora, né? Tem uma burocracia. Cara, se você entender de leilão, é válido sim, é ótimo, porque você vai comprar carro muito mais barato para alugar, né? E vai estar investindo menos para ter o mesmo retorno, né, nesse investimento. Então é bom sim, mas desde que você entenda de leilão, para você de repente não comprar um carro que não sirva, né, para esse investimento e aí comprou à toa, né? Ou então você aconteça alguma coisa que você não esteja esperando porque você não sabia, tá bom? Vamos lá, o Iago falou o seguinte, qual o intervalo de tempo que devo encontrar motorista que alugou o meu carro para fazer a manutenção do veículo? Iago, qual o intervalo de tempo que devo encontrar o motorista que alugou o meu carro para fazer a manutenção do veículo? Iago, não entendi, cara. Escreve novamente aí essa pergunta, porque eu não entendi mesmo, tá bom? E aí, se eu entender, eu te respondo, ou então depois manda um direct, manda um áudio que a gente conversa, tá?
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Hugo falou bom dia Hugo. O Fábio falou, meu aluguel é de 500 e outro 420, por quanto faço? Fábio, cara, vai sentindo como é que vai funcionando, né? Primeiro, por exemplo, se o seu aluguel é 500, cara, nesse período reduz aí para 350, por aí, né? Porque é melhor do que deixar o carro parado, tá? E aí você vai vendo, se o motorista conseguir continuar trabalhando e pagando esse valor de 350, aí você mantém por 350 durante esse período, mas deixa claro que você está reduzindo por conta dessa questão aí do coronavírus, né? Da queda do movimento, né? Mas vai diminuindo, vai testando aí, lembrando, né? Sempre na cabeça que é um momento provisório, é uma medida para você minimizar aí os seus custos, né? Durante esse momento, esse prejuízo, né? DGS Tomás, bom dia. O Cleiton falou, será que os bancos vão prorrogar as faturas? Pois é, né? Aí é a questão, cara. Se eu não tivesse, sendo sincero, se eu não tivesse dinheiro, por exemplo, para pagar o seguro do meu carro, porra, ia ser complicado, porque provavelmente o banco não vai estar nem aí, né, cara? Para você, né? Essas instituições grandes financeiras não vão querer saber, né? Quem vai ser prejudicado somos nós, né? Que estamos empreendendo, somos empresários, etc. Temos um negócio, né? Os pequenos empresários que passam por mais dificuldade, né? Agora, será que os bancos vão prorrogar? Será que eles não vão cobrar juros, né, caso a gente atrase? Bom, o governo poderia intervir de certa forma, né, nessa questão né, porque é o seguinte, já tem até uma medida aí, né, que vai dar R$200 para quem é autônomo, etc. Mas, cara, pois é, R$200 paga a conta de luz, de repente, com água, gás, condomínio. É complicado, né? R$200 é bem complicado para uma pessoa que faturaria muito mais do que isso, né? Poderia ter outras medidas, como por exemplo essa, né? Obrigar, de certa forma, os bancos a também passarem a aguentarem um pouco esse momento, né? Por exemplo, serem proibidos de cobrar juros, né? Proibidos de cortar esses serviços, né, essenciais como luz, água, gás. Cara, tinha que ter aí um pouquinho de sacrifício de todo mundo, né? Não só do pequeno empresário, né? Do pequeno empreendedor, como nós aqui, né? Mas também desses grandes aí, né? Bom, enfim. O DGS Thomas falou o seguinte, aqui em SP o volume de corridas caiu 50%. Tirei R$100 de cada carro para a próxima semana. Os locadores já queriam entregar os carros, mas com essa ajuda vão permanecer. Então, é ótimo, DGS Thomas. Essa aí, é isso que tem que ser feito mesmo, é reduzir o valor do aluguel, né, para tentar manter o carro, principalmente para quem tem carro financiado aí, né, tentar reduzir, ou então estacionar o carro nesse período mesmo em que isso está acontecendo, tá? E aí quando voltar ao normal, volta com tudo, tá bom? Fábio de Almeida, essa ação não é muito simples, né? Fábio, não é uma ação complicada não, Se você tiver o contrato certo, né, se você tiver aí um contrato que foi feito por advogado, um contrato específico para esse investimento, é uma ação simples sim. Tá? Ele vai pegar o contrato, está lá a assinatura com firma reconhecida do motorista, praticamente executar o contrato. Tá? Se tiver testemunha no contrato, a ação é um pouco mais rápida. Se não tiver testemunha no contrato, vai ter ali um processo de conhecimento, né? Mas se você pedir liminar, é muito rápido, é bem rápido sim. O juiz vai olhar, vai ver que tem a assinatura do motorista, vai ver as provas que você levou e ele pode conceder liminar para que o juiz faça a busca e apreensão do carro, tá? E tem grande chance, porque você tem a propriedade do carro, né? Você tem um contrato assinado pelo motorista, com firma reconhecida, se você tiver, né? Você tem lá um conjunto probatório, né? Que você, por exemplo, as conversas que você teve com o motorista pelo WhatsApp, a sua notificação de que o contrato está encerrado, as respostas dele. Então tem muita prova aí que você pode usar para conseguir sim uma liminar, tá? Mas você precisa que o advogado vá lá e despache, né? Vá lá e converse com o juiz, tá? Rodolfo falou, eu acho que a Uber não aceita carro de leilão para rodar. Rodolfo, aceita carro de leilão, mas não qualquer leilão.
tá? Carro sinistrado, pelo menos no site da Uber dizia isso, não aceita, né? Agora lá no programa Investidor Uber, né, que é o meu programa de acompanhamento, lá tem bastante gente que compra carro de leilão e aluga, tá? Então eu sei que aceita sim. Eu não compro e alugo, mas lá no programa tem bastante gente aí que aluga, tá? Gerson falou, leilão de financeira, aceita? Gerson, eu acho, tá? Porque eu não faço, então eu não posso te dar certeza, mas eu vejo pelo pessoal lá do programa, eu acho quase certeza que sim, que carro de financeira pode sim, não pode é carro sinistrado, né? Que teve perda total, esse tipo de coisa, tá? Mas enfim, como eu não faço na prática isso, não vou me aprofundar muito sobre esse assunto não, tá? Assunto mais pra dentro de leilão, tá? Ah lá, o Fábio te respondeu já, aí, ó, ele compra em leilão, então ó, eu tô com 3 carros de leilão, show. Deixa eu ver aqui, o Fábio falou, nenhum motorista reclamou ainda, mas vai chegar na hora do pagamento, provável que vão atrasar. Aí que faço a proposta, eu faço antes do pagamento. Você pode, tanto faz, você pode esperar a hora do pagamento, e se ele reclamar, falar que foi difícil, alguma coisa do tipo, você pode falar que, então, vamos reduzir aqui, tudo bem, não tem problema, vamos reduzir, e enquanto isso durar, fica aí R$300 a locação, até tudo se normalizar, tá? Você pode falar isso no momento, não tem problema não. DGS Tomás, os bancos prorrogaram os financiamentos por 60 dias, mas quando você liga, na verdade, eles prorrogaram fazendo uma espécie de refinanciamento. Eu vi isso, cara. Eu reparei isso quando eu vi o anúncio do Itaú, né? Cara, achei ridículo mesmo isso, achei má fé pra caramba isso, né? Porque no Itaú tá falando assim, tem coisa mais importante para você se preocupar nesse momento, né? E o financiamento não é uma delas. Então a gente prorrogou por 60 dias, né, o pagamento de juros para quem está em dia, não sei o quê. Mas aí no final ele bota assim, então ligue e faça o seu financiamento. E realmente, quando você liga, eu não tenho financiamento, mas eu imaginei e você me confirmou agora, né? E aí quando você liga, então eles dizem que tem que ser um refinanciamento. Cara, isso é má fé, cara. Sem brincadeira, isso chega a ser crime, na minha opinião, contra o consumidor. Se eu fosse do Ministério Público, eu com certeza entraria com alguma ação para tirar esse anúncio do ar, porque eu acho má fé pura isso, má fé, está manipulando, né, uma situação geral aí de todo mundo, agora que essa questão de todo mundo está mais vulnerável pelo coronavírus, não só pela questão da saúde, mas pela questão financeira também, e está usando isso para fazer esse tipo de marketing, né, que eu acho de extrema má fé isso, né. Bom, mas enfim, vamos lá, vamos seguir. O Iago falou, você faz a vistoria dos seus carros quantas vezes no mês? Iago, eu faço uma vez por semana, tá? No início, porque é importante você manter ali a qualidade da manutenção do seu carro, ver se o motorista está cuidando bem do seu carro, né? Como é que ele faz para cuidar do seu carro. E se, assim, depois que eu pego uma certa intimidade com o motorista, aí eu passo uma vez a cada 15 dias, mas no início é uma vez por semana, tá? O Fábio falou, meu carro é de média monta, Uber aceitou. Então, Fábio, mas de repente média monta não fica no documento do carro, não é isso? Me confirma aí, porque eu acho que se ficar no documento a Uber não aceita, enfim. Eu não tenho certeza como isso funciona na prática, então o ideal é que se você quiser comprar por leilão, é estudar um pouco mais sobre esse assunto aí, tá? Antes de comprar o carro. O DGS Tomás falou o seguinte, eu e o locatário reconhecemos firmas do contrato, acabei não colocando testemunha, algum problema? Não, tá? Não tem problema, normalmente eu também não coloco testemunha no meu contrato, porque é uma coisa que vai dar mais trabalho, vai burocratizar mais, né? Mas é importante saber que se você colocar testemunha no contrato, a ação judicial é um pouco mais rápida. Tá? É só isso, mas se você não tiver testemunha, você vai também ter um contrato forte, vai poder também entrar com uma ação normalmente, não tem problema nenhum não, tá bom? O Fábio falou o seguinte, se o locatário está relocando o meu carro, isso cabe estelionato? Não é estelionato, é quebra contratual e você tem que ter isso em contrato, você tem que proibir a sublocação, que é o nome disso, né? E isso tem que ter contrato e tem que ter uma multa também para isso, né? Uma multa alta para isso, justamente para coibir que isso aconteça. Mas para que você possa provar isso, Fábio, também é o rastreador que vai te ajudar nisso, né? Porque você vai ver lá, se ele está dirigindo o carro, se o seu carro está rodando ligado, 12 horas por dia, tem grande chance aí dele estar, e isso serve como prova, né? 12 horas por dia não, perdão, 22 horas por dia, né? É bem provável
que ele esteja dividindo o seu carro com uma outra pessoa, tá? Então, o rastreador é importante também para essa questão da sublocação, tá? Mas também o contrato, isso tem que estar em contrato, senão não adianta. O Rafael Souza falou o seguinte: meu cadastro não está pronto faz 7 dias, você acha o quê? O cadastro do quê, Rafael? Me fala aí. O cadastro do que exatamente que você está falando? Que não está pronto há 7 dias. Joga aí no chat que eu te respondo, tá? O Fábio falou, tá em contrato sim, uma multa de 2.000, na época foi meu primeiro carro e eu não sabia do rastreador. Show! Não, Fábio, ó, essa questão de você não ter botado o rastreador, tá tudo bem, não tem problema, você tem que pegar isso como um aprendizado, tá? Eu também, cara, aluguei diversos carros sem rastreador, com contrato ruim, né, com calção baixa demais, né? Cara, até aprender como eu fazer de uma forma segura, eu tive que errar muito no início, tá? Então tá tudo bem você ter feito da forma errada, isso não é ruim, tá? Mas você tem que pegar isso como um aprendizado e agora os seus outros carros sempre botar o rastreador certo com o bloqueador. Né? Ah lá, você falou, meus outros tem sim. Então é isso, cara. Então tá ótimo, né? Você pegou um erro e transformou aí num aprendizado, num acerto, tá? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que eu tô falando, batendo nessa tecla, porque a gente tá falando sobre exatamente esse carro que não tem rastreador, tá? E outras pessoas também podem aqui na live ou depois que vão assistir esse vídeo, podem não saber, né? Que o rastreador é tão importante. Então por isso que eu tô dando ênfase nessa questão de tem que botar rastreador, tá? Não é diretamente mais só para você não, porque até você já falou que já corrigiu esse erro aí que você cometeu, tá? Então é isso, cara. Parabéns também, inclusive, por isso, tá? Porque é isso que é o importante. Não tem problema errar. O problema é você errar e você continuar, né? No erro, tá bom? O Rafael falou o seguinte: o cadastro da Uber. Então, Rafael, cara, eu acho que tem chance da Uber segurar um pouco aí os cadastros, né? Ela dá uma paralisada por causa dessa questão do coronavírus, não tem como saber, tá? Outra coisa, eu também não sei se ela está aceitando de ir lá na central falar, também não sei se isso é seguro para você, né? Por causa do coronavírus, tá? Mas, cara, por enquanto, eu acho melhor você... Eu sei que é difícil falar isso, né? Porque eu não sei, todo mundo tem conta para pagar, né? Todo mundo precisa ir, né, pagar a conta, mas, cara, infelizmente esse momento é o momento de pisar no freio mesmo. Vai estudando outras possibilidades, por exemplo, vai estudando aqui esse investimento para quando isso tudo voltar ao normal, você já ter um know-how, você já ter experiência para que você possa entrar nesse negócio com tudo e correr atrás dos prejuízos, tá? Mas eu não tenho como te falar o que a Uber vai fazer, é questão de aguardar mesmo aí para ver, tá? Vamos ver aqui. O Fábio falou o seguinte: por usar meu documento do carro, não vai então como estelionato. Por usar o meu documento do carro, não vai então como estelionato. Estelionato eu acho difícil, tá? Estelionato, enquadrar como estelionato eu acho difícil. Agora, se pegar o seu carro e ficar com o seu carro, aí é crime de certa forma, é apropriação indébita, né? E não te devolver, tá? Então ela vai estar incorrendo em crime, tá? Como você encontra o motorista para alugar o seu carro? Iago, o principal lugar é na OLX, tá? Então você vai lá e faz um anúncio no OLX, lá em serviços outros, né? Que é no local onde você vai botar o seu anúncio, tá? O Fábio falou, caindo como estelionato não tem como bloquear o carro, só com essa ação que você está falando. Já anotei para falar com o meu advogado. Para bloquear tinha que ter o rastreador, né? Só se for de desacordo, cai só como apropriação indébita, né? Só se for desacordo. Pois é, cara. Quem vai definir o que vai ser é o delegado, né? É o agente lá da delegacia, né? O delegado. Ele que vai definir qual crime que é. Não é a vítima que chega lá e fala assim, não, eu quero que isso aqui seja furto, eu quero que isso aqui seja roubo. Não é assim, né? Quem define isso lá é o delegado. Então, mas eu já te adianto que provavelmente nesse caso ele vai definir como apropriação indébita. Se ele definir como furto ou roubo, tudo bem. Lá, botou apropriação indébita, né? Pois é o que ele tem que fazer, né? Ele tem que definir como apropriação indébita porque é como se enquadra na lei, tá bom? Pessoal, então, deixa eu ver aqui só se tem mais alguma pergunta aqui do balão de perguntas. Senão eu vou responder também direto lá. Deixa eu ver aqui na outra foto aqui, eu estou olhando para o meu computador, porque eu deixei as perguntas abertas aqui, tá? Que me mandaram no Stories.
Deixa eu ver aqui mais uma minha, só para eu, né, dar uma importância aqui. Aqui, ó. Falou, teve uma pergunta assim. Calma aí. O que olhar na vistoria semanal? Tá? Bom, para o que olhar na vistoria semanal, você tem que ter primeiro, é importante que você tenha um checklist, né? Para você fazer essa vistoria com os pontos que você tem que olhar. Então você vai olhar a lataria, você vai olhar o estofado do carro, você vai dar uma volta com o carro para ver se tem algum barulho, vai olhar o óleo do carro. Tá? O que você tiver na dúvida, é bom você mandar no seu mecânico de confiança para ele ver se está problema ou não. Então, por exemplo, você deu uma volta no carro, está ouvindo barulho que você não sabe o que é, você tem que mandar para o seu mecânico de confiança, tá? Para que ele diga se tem algum problema ou não. Mas o importante da vistoria é que você tenha lá o seu checklist para depois você entregar para o motorista, ele datar e assinar esse checklist para que esse documento tenha validade jurídica. Tá? Isso é importante da vistoria. E organizar os pontos que você tem que vistoriar, como eu falei aqui, nesse checklist, tá bom? O Marcos falou o seguinte, se for para comprar um carro para isso, qual carro você indicaria? E fica na faixa de quanto o investimento, mais ou menos? Boa pergunta, Marcos. Cara, eu indico sempre ali, eu vou te dar logo o exemplo de carro, tá? Que é carros bons. Tem o Palio, o Uno, o Sandero, o Fiesta, o Gol, né? São carros, cara, que tem manutenção barata, né? O que é manutenção barata? Que as peças do carro sejam baratas, né? Como Fiat, Volks, e peças fáceis de achar, porque se seu carro precisar ir para a oficina, as peças vão ser, o mecânico vai repor essas peças rápido, né? E faixa de preço entre 20 e 25 mil ali é uma boa faixa de preço para você comprar um carro 2014 ali, mais ou menos, tá? E ainda não devolveu, mas é crime sim, tá? Apropriação indébita é crime. Sinto que já estou próximo desse carro. Sim, Fábio, eu já passei por isso no início, inclusive quando eu também não tinha rastreador no carro, um carro meu ficou em apropriação indébita por um tempo e depois eu consegui recuperar, tá? Então, faz aí o procedimento, entra com a ação que você vai conseguir recuperar esse carro aí sim, fica tranquilo, tá bom? Marco falou, valeu, irmão, obrigado. Valeu, pessoal. Então é isso. Tá? Acabaram as perguntas aqui do chat, consegui responder todo mundo. Muito obrigado aí pela presença de todos. Eu falei bastante aqui sobre o coronavírus, bem no início da live. Se você não viu, você volta a live depois e assiste. Tá? Outra coisa que eu quero falar antes de terminar é que a semana do carro lucrativo já vai começar, tá? Já tem a data, começa dia 6 de abril, então participa, que vai ser um evento muito bom. Eu vou fazer um evento muito detalhado, tá? Sobre esse investimento de locação do carro. Se você não se inscreveu na Semana do Carro Lucrativo, vai ser de graça, vai ser 100% online e gratuito essa semana, então entra em investidoruber.com.br e se inscreve lá para você ficar por dentro aí do que vai acontecer, tá? E no final da semana eu vou abrir mais algumas vagas também para o programa Investidor Uber, né? Para quem quer ser um investidor Uber. Então é importante você participar da semana, primeiro para você entender mais sobre o investimento, né? E depois porque quem estiver participando da semana terão algumas coisas especiais também aí, tá? Então vai lá, se inscreve em investidoruber.com.br e é isso. Um grande abraço aí, pessoal. Valeu, obrigado aí pela presença, obrigado aí também por participar e um grande abraço a todos. Falou!